Paz, Senhor, meu povo, povo de Deus, esse povo lindo que vai morar no céu. Que bênção estar aqui nessa noite. Da outra vez, já que tinha dito, né? Mas eu não tive condição de estar aqui. E a palavra do crente é sim, sim e não, não. Mas hoje estamos aqui para juntos agradecermos o nome do Senhor. Irmãos, ultimamente eu tenho feito algo diferente na minha devocional, sabe? Eu tenho pedido a Deus revelações através de cartas. Eu pego um livro, Tiago, vou ouvindo, Colossenses, ouço. Vou de livro em livro tentando degustar e extrair as pérolas, sabe? Esse ano, graças a Deus, já fiz minha cota de leitura anual da Bíblia, para a glória de Deus. Faça isso, ainda dá tempo. E aí eu fico debruçando, sabe? Pedindo a Deus, Deus fala comigo. Tem coisas que o Senhor fala e se revela assim de forma extraordinária. Então hoje eu quero trazer uma palavra aqui do livro de Tiago. A gente vai andar muito pelo livro de Tiago, algumas instruções que Deus dá através dessa carta. Eu queria que você abrisse seu coração, deixasse a Bíblia aí aberta perto de você no livro de Tiago. A gente vai ler bastante. Já que eu tenho quanto tempo? Amém. Eu vou contar aqui 8h47, tá bom? Então, irmãos, lá no livro de Tiago, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Pai, essa é a tua palavra. Esse momento aqui estamos juntos te agradecendo por tudo. Que eu seja um vaso nas tuas mãos e não saia nada além daquilo que tu preparaste, Senhor, para abençoar as nossas vidas, principalmente a minha vida, porque teu é o poder, honra, glória e majestade para sempre. Amém. Suzana, glória a Deus, seja bem-vinda. Então, irmão, a primeira verdade aqui, o primeiro ensinamento que eu aprendo aqui é o seguinte: a aprovação é motivo de alegria. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse que depois da aprovação, a vossa fé vai operar em nós a paciência. Quem aqui nunca disse assim? Ah, meu Deus do céu, me dá paciência, me dá paciência. Eu já não aguento mais. Aí você pede paciência e Deus tome tribulação, tome prova, tome percurso, tome missões para você desfrutar e aprender na provação. Então, nós devemos ter, já aqui, motivos de alegria pelas provações. Se alegre. Por quê? Porque depois da prova vem coisas boas. Ah, que maravilha a gente saber que em meio às provações, em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio a essa turbulência, quando passar, você vai olhar para trás e dizer: Meu Deus, que maravilha! Quando você passar novamente pelo mesmo problema, o que é que vai acontecer? Você já está experiente. Você vai ter paciência. Imagina, já que no tempo que você orou, esperou pela documentação para ter oferta e as portas não se abriam, e aí você precisava ficar pedindo ajuda. Projeto é disso, né? Às vezes a gente quer fazer missões e as coisas não andam, e a aprovação chegando. Aí quando Deus abre a porta, aí você diz: Oh, glória, aleluia! Nós agora temos a documentação, podemos pedir com tranquilidade, com mais fluidez. Eu posso chegar na empresa com esse documento aqui e dizer: Olha, eu vim aqui com esse documento, se você pode me ajudar? Você agora tem a credibilidade. A credibilidade. Você agora tem a paciência. O que é que isso gera em você? As pessoas que estão pensando em fazer o que você está fazendo, você vai ter a experiência. Você passou pela tempestade. Você já não precisa mais se preocupar com a tempestade. E se vier algo no percurso, é o quê?
uma porta não se abriu, o irmão não quer te ajudar, aí o que que você vai fazer? Tranquilo, eu já tenho a documentação. Eu vou na outra porta, porque gerou, ó, paciência. A tribulação, ela é igual ao liquidificador. Quando você coloca coisa no liquidificador, fica aquele moído, né? Aquele moído, mas quando você transforma, ô glória, você faz uma vitamina de banana, toma e fica tudo maravilhoso. Então, essa tribulação aí que você tem passado, meu irmão e minha irmã, ela vai gerar em você frutos poderosos. Se você parar para pensar, nós podemos falar, sabe de quê? Nós podemos falar, Jaque, de José. Nós podemos falar de José. O que foi que José fez? Ele passou pela venda dos irmãos, foi jogado no poço, foi preso. E olha que maravilha, né? Lá preso ele ainda ajudou o carcereiro. As coisas se abriram, ele falou: Não, rapaz, fica tranquilo, eu tô aqui contigo, ó, a chave tá aqui, ninguém vai sair, não. Aí depois houve outra provação, a mulher queria incriminar ele, né? E ele não, continuou firme. E o que foi que aconteceu depois de tudo isso que ele passou? Ele se tornou governador. A tribulação não parou o chamado de José. Essa tribulação aí que eu e você estamos passando não é nada para o que há de vir. O que há de vir, porque a palavra diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Então, meu irmão, você pode estar passando por tudo isso, mas fica tranquilo. Lá na frente você vai agradecer a Deus. Porque o bom soldado é aquele que vai para o Haiti, que vai para a África, que vai para a missão, que tal, ele tem as patentes de todas as missões que ele passou. Então, quando chega uma nova missão, ele já tem experiência. E você está sendo capacitado para uma grande missão, uma nova missão. E aí a gente agora vai no versículo 13 a 15, que diz assim, Amanda: Ninguém sendo tentado, diga. De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esse segundo tópico aqui fala sobre provação. Muitas vezes a gente está atribuindo a Deus essa aprovação. Ah, eu estou passando por isso. Tem pessoas que costumam dizer: Ah, é Deus. Não, irmão. Sabe por que não é? Muitas vezes você é tentado por aquilo que te atrai, né? Vamos supor, um homem. Um homem solteiro, ele, quando não é cristão, ele fica cobiçando mulheres, ele cobiça o pecado, bebida, né? Coisas, ele fica atraindo pelo quê? Pelo olhar. O que é que acontece se nós não vigiamos o olhar? Aquilo ali vem e vem, daqui a pouco você abre espaço, depois havendo a concupiscência concebida da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o pecado muitas vezes é fruto de nossas atitudes. Você é o tipo de pessoa que veio da bebida? O que é que você vai fazer na roda dos escarnecedores? Não é só um golinho. Jamais, irmão. Não faça isso. Não esteja compactuando de lugares onde você frequentava e que existe fraqueza em você. Aí você diz, é provação de Deus. Não é provação de Deus, é fraqueza sua. É vacilo meu e seu que não vigia. Às vezes a gente está tentando andar por cima do pecado, né? Não, eu sou crentão, Jaque. Eu consigo, eu resisto. Se eu for ali, alguém estiver bebendo, eu sento, eu evangelizo. Aí, de repente, aquele cheiro, ó. Aí a pessoa, oh, meu Deus. Aí dá uma vacilada, vai na primeira vez, mas na segunda, daqui a pouco, não vigiou, achando que tem que estar em todo lugar, evangelizando, daqui a pouco toma um golinho, dois golinhos, três golinhos, daqui a pouco volta ao que fazia, e agora? É culpa de Deus? Não, não, não. A culpa é minha e sua que não vigia. O pecado, ó, toque, 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 está na porta.
Como diz Tales, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação e chama. Mas eu e você escolhemos Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E através dessas saídas, você vai entrando num momento espiritual maravilhoso, porque você conseguiu vencer as tentações. Lembrando, não somos crentes imune ao pecado, mas nós temos na palavra a luz, as instruções para fugir de tudo que nos atrai, que vai tentar nos engodar. Deus não tenta ninguém, lembre disso. Somos nós que não estamos vigiando em nossas atitudes. E aí vamos para o terceiro tópico, lá em Tiago 1, de 19 a 21, diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, presta atenção. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Irmãos, um controle espiritual é essencial para as nossas vidas. Olha, eu vou confessar, até o meu primeiro, terceiro ano de ensino médio, eu era uma pessoa muito esquentada. Mas aí eu comecei a praticar artes marciais e consegui me conter. Mas pense no cara que era Pedro. Ah, partia para cima, eu ia para cima, fazia uma coisa, eu revidava. Mas a palavra aqui está nos instruindo o quê? Nós precisamos ser tardio em irar-se. Precisamos controlar o nosso eu, as nossas emoções. Lembra de Pedro que atacou a orelha daquele sacerdote? O que foi que Jesus tinha dito? Olha, não leve nada. O que foi que Pedro fez? Jaque pegou a espada e na orelha. Aí Jesus olhou, meu, por que que tu fez isso, rapaz? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Olha o que Jesus fez, irmão. Ele pegou a orelha, colocou no lugar, voltou ao que era antes, para ensinar. Não é por força, nem por violência. Nós precisamos, Jaque, aprender com Jesus. Sabe o que, Suzana? Sede mansos e humildes, pastor Elias. Porque se nós dermos lugar à carne, a gente parte para cima, entra em desaforo, faz o que quer e o que não quer, mas nós devemos lembrar: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. A velha carne tem que ficar para trás. Olha só, eu ouvi essa frase já que achei excepcional. Veja só, você foi batizado, você desceu as águas, mas não se engane. O velho homem sabe nadar. Ele está aí a qualquer momento e ó, volta à tona se você não vigiar. Ei, meu filho, Deus te chama para que você controle esse impulso. Sabe onde é que você tem que usar essa agressividade? É na obra de Deus. Jaque, vamos lá, eu tô com essa força aí. Vamos lá, vamos avançar. Vamos fazer missões, Amanda. Vamos fazer missões, Suzana. Então a agressividade tem que ser para o reino. Nós temos que usar essa força, Helena. É para fazer a obra de Deus com excelência. Você é um cara bravo? Vamos evangelizar. Você tem força, você tem garra. Use isso aí para o reino, para que o reino avance, Lê. Mas não dê lugar ao diabo. Não dê lugar à carne. O pecado é vitamina. Porque coisa boa é você fazer acontecer com o pecado. Mas nós não somos desse mundo. Nós não vivemos pela carne. Coisa boa é, mas maravilhoso mesmo é fazer a vontade de Deus. Reba, candelaba, cheira, candelaba, sou. E o Senhor está dizendo para mim e para você: controle-se, Pedro. Deixa de lado essa agressividade. Controla esse teu eu, porque não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Glórias a Deus. A quarta verdade que eu encontro no livro de Tiago está lá nos versículos 22 a 25,
do capítulo 1. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Essa é forte, tá? Enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que completa ao espelho o seu rosto natural. Porque se completa a si mesmo e vai-se se logo esquece do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Prestou atenção no que Jesus falou aqui? Devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. E aí o que eu falei? Eu estou pegando livros da palavra, estou mastigando. Às vezes eu leio o mesmo livro a semana todinha, porque aquela palavra ela não pode ser só vista e ouvida, não. Ela tem que fazer, pastor Elias, morar em meu coração, e aquilo que antigamente eu achava que era bom, a palavra vem às vezes e dá uma rasteira e diz, não é assim. Você não pode ser só ouvinte, você precisa praticar o que fala. Do que adianta eu falar de amor se eu não amo? Do que adianta eu falar de caridade se eu não faço caridade? Do que adianta eu dizer que amo o próximo se nem na minha família tem amor? Essa palavra vem para mim, irmão. A palavra é uma palavra, é uma faca de dois gumes, corta você e corta a mim. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que meu Deus falou. Não podemos ser covardes. Todos os dias lemos a palavra ou estamos vendo alguma mensagem que nos enviam, não é verdade? É ou não é? Você lê uma palavra ou você ouve uma palavra. Podemos ser amantes de livros espirituais e até ouvir música sempre, mas é a nossa prática que fará a diferença. É ou não é? Do que adianta aqui a palavra está dizendo? Sendo cumpridores e não somente leitores. Se acabou essa live aqui, esqueceu tudo. Acabou a live e já não faz mais nada do que ouviu. Já que vai gravar, vai estar aí salva. Vai lá, ouve de novo. Glauber, vai ouve de novo o que você falou. Você está praticando o que você está falando? Ó, tapa na minha cara também. Você está prestando atenção no que você está falando? Porque eu vou cobrar de você também. Então, essa palavra que está saindo da minha boca, ela está indo ao teu encontro, mas ela está falando comigo. Então, não podemos, irmãos, devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Tem live aqui toda semana, toda terça-feira, toda segunda-feira e às vezes no sábado, né? E a gente gosta de ouvir uma mensagem, aí pega a pastora Helena, pega Ezequiel, pega tantos outros. Ô, palavra abençoada! Acabou a palavra. O que foi que tu ouviu semana passada? Rapaz, vai que nem Chicó, não sei, só sei que foi assim. E acabou, pastor. Ele não lembra de mais nada, nem sequer pratica. Irmão, é melhor um versículo que você lê todos os dias e coloca em prática do que você ler a palavra todinha e nem sequer praticar uma verdade. Nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. E lá no versículo 27 diz assim, ó. O quinto tópico. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Essa verdade nos diz o quê? Nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, porque é a verdadeira religião. Irmãos, eu tenho uma pessoa da igreja que ela se formou em medicina e ela fez estágio em geriatria. Ela ficou estarrecida com o tanto de idosos que são largados no asilo. E quantos pais deram o seu melhor, fizeram e aconteceram, enquanto eu tinha dinheiro para sustentar e fazer seus gostos, ó, era pai, eu te amo, pai, eis-me aqui, vem cá que eu te abraço, mas o pai envelheceu, ó, lavou as mãos, jogou no asilo, nem sequer visita. Que tipo de religião é essa, irmão? Nós não cuidamos dos idosos, dos órfãos. Eu lembro da história de Jaqueline, que contou da sua história de chegar nos Estados Unidos e ter perdido seu pai. Imagina, irmão, a gente desprezar os órfãos e as viúvas, e não somente eles.
Aquelas pessoas da igreja que não têm favor nenhum, aquelas pessoas que nem sequer são olhadas dentro da igreja, são deixadas de lado, né? Então, a verdadeira religião, irmão, não é só ouvir e não é só praticar, também é cuidar. Nós devemos cuidar. Temos que ter esse amor pelas pessoas que são descartadas, entre aspas, né? Descartadas, que eu digo assim, esquecidas. Porque o idoso é o tipo de pessoa que as pessoas realmente deixam elas de lado. E tem uma coisa bem interessante, eu sempre gostei, Jaque, de estar ao lado de pessoas mais velhas do que eu. É tanto ensinamento maravilhoso, né? A gente aprende. Às vezes, irmãos, é tão lindo que você chega no interior, eu sou do interior, aqui de Seu Bonfim, Bahia, eu moro aqui em Petrolina, Pernambuco, divisa com Juazeiro. Mas quando a gente ia para a casa da nossa avó, só em você visitar, você já percebeu a alegria que era o lanche que ela faz, bota um lanche assim, de senta aqui, filho, vamos conversar, só numa sentada de mesa, oh meu Deus, aquilo ali foi algo tão útil para ela que ganhou o mês, e às vezes os filhos nem sequer sentaram lá, estão preocupados com os afazeres. E Jesus está dizendo: cuida dos órfãos e da viúva, porque eu gosto, amo eles e você precisa cuidar. Essa é a verdadeira religião. E agora vamos para Tiago 2, que está a nossa sexta instrução de hoje. Vai tipo que fazer uma conexão com essa que eu estou trazendo. Está lá nos versos de 1 a 9, que diz assim: meus irmãos, não tenhais fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro do dedo, com trajes preciosos, e entrar alguém, algum pobre com sordo traje, e atentarem para o que traz o traje precioso, e lhe disseres, assenta tu aqui, ó, no lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura Deus não escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que eu amo? Mas vós derrotastes o pobre, desonraste. Porventura não vos oprimide aos ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecados e sois considerados pela lei como transgressores. Essa palavra é muito forte. Acepção de pessoas. Eita, coisinha difícil, viu? Às vezes chega um deputado numa igreja ou numa repartição pública, atende bem, bota aqui, senta aqui, cafezinho, tira uma foto, tira uma selfie. E se chegar uma pessoinha sem riqueza nenhuma para nos oferecer, já que a gente deixa lá no cantinho, fica aí em pé, já já eu te chamo, pega essa senha aí. E aquele que tem poder, a gente coloca logo na frente, né? Assim, só acontece no Brasil. Irmãos, não devemos fazer acepção de pessoas. Eu fui líder de louvor durante 6, 7 anos. E tinha uma coisa que queima em meu coração, sabe o que é, Jaque? Aquele tipo de levita que quer aprender, que quer cantar, que quer tocar, e muitas vezes não tem o dom que as pessoas acham que não tem. E as pessoas começam a menosprezar. Não, deixa ele aí, não toca não, deixa ele aí. Ele ainda precisa aprender, precisa ser afinado. Mas como que a pessoa vai aprender se você não der oportunidade? Isso é acepção de pessoas, né? Nós precisamos apostar nos inapostáveis. Se você lembrar de Jesus, ele colocou os discípulos para sair de cena e foi até a mulher samaritana. E ela já tinha o quinto marido. E ela diz: mas rapaz, o senhor é judeu e vem até a mim. Aí o que é que o senhor diz? Se tu soubere quem fala contigo, tu pediria água a ele. Então Jesus nos deu umas grandes lições. Muitas vezes ele estava indo um caminho fazer uma ação e existia alguém em necessidade extrema no meio do caminho. O que é que Jesus fazia? Ele parava o que ele ia fazer para atender as pessoas com necessidade.
Então, nós precisamos amar essas pessoas inapostáveis. Irmão, deixa eu te dizer, tem coisa melhor, Jaque, do que alguém te dizer assim, Jaque, você me colocou no projeto, eu me sinto tão feliz, porque ninguém dava nada por mim. Hoje eu consigo aprender a palavra, através de vocês eu consigo orar, através de vocês eu consigo louvar. Irmãos, isso não tem dinheiro que pague, não. Quando você vê um professor olhar para um aluno que ninguém dava nada e o professor ali no cantinho apostava, explicava direitinho porque tinha dificuldade em aprender, e lá na frente esse aluno vem, olha, a professora Suzana. A professora Iranis me ajudou e hoje eu estou aqui. É isso, irmãos, acepção de pessoas. Nós não devemos olhar para o cargo, não devemos olhar para o nível financeiro. Veja só, nós não podemos ser atraídos por likes e número de curtidas achando que isso significa santidade. Tem tanta gente aí com milhões de seguidores que falam de Deus, mas quando você vai para o particular, nem sequer te olha, filho. Isso não significa santidade. Tem pessoas que mal têm seguidores, mas estão ali quando você precisa. Quer que você está precisando de oração? Conta comigo. Ela entra em jejum por você, de madrugada estão orando por você, e as pessoas estão desprezando a acepção de pessoas. Comece a olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Não é porque é bem eloquente, não é porque é afinado, que está agradando o coração do Senhor. O que agrada o coração do Senhor é um coração contrido, um coração quebrantado. Jamais o Senhor deixará de lado. Eita glória! Você que está me ouvindo, você pode não ter dom, você pode não ter oportunidade, mas deixa eu te dizer, o Senhor está de olho em você e é para Ele que você deve adorar, é a Ele que você tem que dar o seu melhor. Sabe por quê? Paulo foi instruído por Gamaliel e toda a história mudou, foi ou não foi? Lembra quem te fez chegar até aqui? Honre sempre. Paulo, ele é a figura, depois de Cristo, mais falada da Bíblia. Porque Paulo escreveu cartas, Paulo foi perseguidor, Paulo escreveu na prisão, Paulo, ele não estava nem aí se ia ser morto, ele continuava falando a palavra de Deus, mas existia uma figura por trás dele, um inapostávelzinho, sabe quem foi? Gamaliel. Gamaliel. A palavra diz que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, muitas vezes, você não tem seguidores, muitas vezes você não tem like, compartilhamento, mas é a você que a pessoa recorre. Jaque, eu estou precisando de um conselho. Suzana, eu estou precisando de um conselho. Irânia, eu estou precisando de um conselho. Você pode não ser conhecido por ninguém, mas saiba que o céu não deixa você de lado. Você é reconhecido nos céus. Porque o seu amor por pessoas, o seu amor por almas é mais importante do que curtida com like. E mais uma vez eu te digo, irmão, não faça acepção de pessoas. Não pense que seguir pessoas com grandes números, com milhões, com trilhões de seguidores, significa que aquela pessoa é santa. Tem muitos que, glória a Deus também, são homens e mulheres de Deus que merecem ser curtidos, compartilhados, ensinamentos maravilhosos. Mas isso não é carteirinha de espiritualidade. Amém? No sétimo tópico está lá em Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmão tiver nus e tiver falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vou conjecturar aqui um exemplo. Eu estou passando necessidade. Já não tenho arroz na minha casa. Você visitou a minha casa. Nem te convidei. Você passou os olhos, viu a necessidade. Não, irmão, eu vou orar, viu, Suzana? Eu vou orar por você. Deus vai levantar alguém para trazer.
E eu tendo a condição de fiar um Pix, irmão, tu tá precisando de quê? De uma marmita hoje? Vamos ali? Uma marmita, irmão. R$ 20, R$ 30. Ou às vezes você não tem nada também, glória a Deus. Ninguém tá aqui te julgando. Mas algo você tem que fazer, meu filho. Do que adianta ter fé ter sem obra? Ei, do que adianta essa fé aí, esse charamaná, esse poder de Deus, esse falar em línguas, esse louvar, esse pregar, se nós não temos coragem de tirar R$ 1 do nosso bolso? O pastor costuma dizer assim: olha só, muitas vezes você vai estar em algum lugar e uma pessoa necessitada vai chegar até você contando algo sem algo em troca. Ali é Deus te dizendo: olha, você tem condição. Abra a mão e o bolso e abençoe ele. Irmão, muitas vezes isso acontece. É porque muitas vezes nós não estamos ligados espiritualmente ao Espírito de Deus. E aí, volta a dizer, irmão, eu vou orar por você. Tendo a condição de você fazer, você não faz nada. Que fé é essa, meu filho? Que fé é essa sem obra? A fé sem obras é morta. As necessidades das pessoas são importantes. Você viu a conta de água vencendo na prateleira da pessoa que você visitou, ela nem te falou nada, que tem gente que é tão, irmão, espiritual, que ela tem vergonha de falar. Ela tem medo de ser julgada. Mas o Senhor te levou lá e, sem querer, o Espírito Santo disse: olha para o lado. Aí você vira do lado assim, ó. Vencimento, 18/8. Eita, Deus, vou orar. E às vezes naquela semana você recebeu um extrazinho. O que é que você fez? Eu vou orar. Que fé é essa, meu filho? Que cristianismo é esse? Que fecha os olhos para a realidade das pessoas. E Tiago está dizendo: a fé sem obra é morta. As atitudes demonstram a nossa fé. Muitas vezes você vai chegar do trabalho cansado, moído, destracelado, sem força nenhuma. Aí teu telefone vai tocar. Meu irmão, eu tô aqui doente, minha esposa já não aguenta mais, eu não tenho como ir no hospital. Você poderia me levar agora, meu irmão? Você esquece do seu problema. Seu problema já não é mais o seu. O seu problema agora é o problema do irmão. E lá na frente, escuta aí, viu? É para você essa palavra. Lá na frente é você que vai precisar. Sabe quem é que vai lembrar de você? Aquele que um dia você estendeu a mão. E ele vai dizer: olha, oh, aleluia, 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 aleluia. Deus vai te honrar de tal maneira que você passou por esse vale e o irmão que te ajudou vai passar por um vale e você não vai dar mais a conta de água, não. Você vai dar uma cesta básica para ele, porque hoje você tem uma condição melhor. Alguém na tua necessidade se levantou, estendeu a mão, te levou de carro. Você não tinha uma bicicleta, mas Deus não deixa nada de graça. Arabarabachere, candalabaçou. Escute, essa palavra é profética. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor vai te honrar, meu filho. Esse deserto aí tem hora de acabar. Essa prova aí é só uma provinha para que Deus te veja como capacitado. Deus vai te honrar. Agora abra o seu coração para as necessidades, porque existem muitas. Eu tenho certeza que já falou no seu privado aí. Fulano de tal está precisando da nossa ajuda. E aí você diz: não, irmão, vou orar. Mas você tem condição. Deus conhece o teu coração. Eu estou falando na autoridade do nome do Senhor. Não vim aqui para julgar ninguém. Eu estou trazendo a palavra. Não é o meu achismo, não é o que eu quero, é o que Deus quer falar conosco essa noite. Abre esse coração, abre essa mão, tira essa mão do bolso e abençoa quem precisa, porque no dia que você precisar, você vai ser ajudado e honrado por tantas outras. Amém?
E lá no Tiago 3, já que se estiver terminando, vai me dizendo aí. Se deixar, a gente vai. Tem muita coisa para a gente aprender, mas eu gosto de ser pontual e deixar com ordem e com decência, né? Em Tiago 3 diz assim, ó, do versículo 1 e 12, de 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas do cavalo, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque o pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeites ou videiras figos? Assim também pode uma fonte da água doce e salgada. A verdadeira sabedoria, Jaque, é dominar o que se fala. Muitas vezes nós damos a boca quando os nossos ouvidos são emprestados. Preste atenção nessa frase. Muitas vezes damos a nossa boca quando os ouvidos são emprestados. Aí, às vezes você vai dizer assim, rapaz, pense que aquela palavra falou comigo da Amanda, segunda passada, Deus bradou. Aí o que é que vai acontecer? A irmã vai chegar e vai dizer assim, não vi graça, nada de novidade. Aí a palavra que já foi bênção para você, você já emprestou seu ouvido, você vai reproduzir que não prestou também, porque não vigiou. E muitas vezes, a roda de escarnecedor, nós estamos dando espaço à fofoca. E a palavra diz que nós devemos vigiar a nossa língua. Irmão, a floresta amazônica ela é gigante. Mas se você acender um fósforo numa árvore que está colada na outra, só um fósforozinho, e queimar uma folha, é capaz aquela floresta toda aí junto, por um simples fogo. Então, em nome de Jesus, vamos mudar os nossos ouvidos vigiar, a nossa boca vigiar. Temos a chance de renovar nossa mente pela palavra. E é por isso que Deus nos orienta. Medite de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Porque às vezes a gente amanhece com a notícia ruim, a gente amanhece com um ânimo ruim, aí a gente vai para a palavra, o que é que acontece? A palavra é mel, né? Entra na boca, muda o nosso paladar, muda a nossa forma de falar. Mas ao decorrer do dia, Jaque, a gente vai para o trabalho e começa a ouvir o que não presta, notícia ruim. Chega à noite, já não tem mais aquele mel na boca. Já foi contaminado, já virou amargo. Aí o que é que a palavra diz? Medita de dia e de noite. Então, de dia você pegou o mel, de tarde amargou, de noite você volta para o mel, volta tudo ao normal. Deus é perfeito, irmão. Medite na palavra de dia e de noite. A nossa língua, a minha e a sua, se nós não vigiarmos, nós estamos matando o talento.
Irmão, você cantou naquele dia, foi desafinado, horrível, não gostei. E deixa eu te lembrar, Deus não está em busca de afinados. Deus não está em busca de teólogos, coaches. Não está em busca de grandes eloquentes, de boas oratórias, de pessoas que conhecem a Bíblia, de capa ao fim do livro. Não, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E é desses que o Senhor está atrás. Eu repito, Deus está em busca do teu coração. Não negligencie o estudo. É importante aprender teologia, é importante afinar, é importante saber tocar bem, mas saiba que enquanto você está se capacitando, Deus não rejeita você. Não sejamos preguiçosos também de buscar o conhecimento, que a palavra diz em Oséias: buscamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Buscamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ei, mas temos que controlar a nossa língua, porque o muito estudo, a palavra diz que é um enfado lá em Provérbios. Muitas vezes nós somos teólogos e não conseguimos ouvir uma irmã que nunca estudou, mas ela traz uma palavra de Deus e fala ao coração. Aí você começa a ver que as pessoas dizem: ah, não tem base teológica, ah, não foi direcionado pela escatologia, não está direcionado pelo estudo X, Y, Z. Temos que ter esse cuidado, irmão. Nós temos que estar com o ouvido atentos, porque muitas vezes Deus vai usar até um jumento, como foi naquele dia, né? Da via sacra. Não, com Balaão, perdão. O jumento falou. E a palavra diz o que, Suzana? Se você não abrir sua boca, até as pedras vão clamar. Então, enquanto você não estuda, enquanto você não aprende, vai fazendo o que você sabe, vai colocando um versículo, uma frasezinha, Jesus te ama, manda uma mensagem. Aquela irmã vai dizer: ei, tu não sabe, aquela palavrinha mudou o meu dia. E daqui a pouco você começa a fazer uma arte, daqui a pouco você começa a fazer um vídeo, daqui a pouco você começa a ministrar. De repente, já que do nada diz: ei, irmão, eu queria convidar para trazer uma palavra. E você vai tremer, diz: ô, irmão, não sou bom na palavra, não. Aí Deus está dizendo: é você que eu quero. Seu coração está voltado em Deus. Então, controla essa língua. Vamos parar de julgar menos e vamos amar mais. Vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Não o que eu quero ouvir, Senhor, mas o que tu tem a dizer. Precisamos tirar a capa da religiosidade. Precisamos tirar a capa da criticidade, porque as pessoas, elas às vezes têm uma palavra de vida, de vitória, mas de tanta crítica que ela ouviu, ela disse: eu desisto. É esse o problema da língua. Então, a próxima vez que você vê alguém tentando, mesmo desafinado, diga: irmão, acredito em você, em nome de Jesus. Vai lá, tu tá precisando de quê? Vão aqui um estudo, ó. Estuda bem aqui esse livro, escatologia. Tem pessoas que gostam de pregar história, tem pessoas que gostam da expositiva, né? Trazer. Eu gosto muito da palavra assim, lendo e aplicando a vida. Mas tem pessoas que fazem uma referência maravilhosa, trazem a história para chegar no presente, para ir para o futuro. Glórias a Deus, maravilhoso. Não estou aqui para te criticar a forma como Deus usa. Eu só estou querendo dizer que nós temos que ter cuidado. E quando você pensar em falar mal de alguém, bota os dentes entre um ou outro e fala assim: "Ah", e você não vai falar não. Assim, ó, dá um sorriso, ó, a língua vai querer sair, mas não vai sair, porque os dentes vão fechar essa língua. Em nome de Jesus, meu irmão, controla essa língua é felina. Eu e você temos que ter esse cuidado. Vamos para mais uma verdade. Aleluia. Espero que Deus esteja falando com você como falou comigo. Nós já falamos aqui que a sabedoria é dominar a língua. Agora vamos para Tiago 4. O tempo voa, mas Deus é maravilhoso. Tiago 4, verso 3. Olha que maravilha. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Senhor, eu quero, Senhor,
um cargo novo na minha empresa. Aleluia. Glória a Deus. Qual o fundamento? Eu quero, Jaque, ganhar um cargo novo na empresa porque aquelas pessoas que hoje são minha líder, elas vão saber agora o que é vingança. Nem vá pedir, nem peça. Não peça. Você está pedindo mal. Agora quer ver uma oração maravilhosa? Senhor, abre uma porta de emprego para mim, porque eu quero, Senhor, com esse valor, separar mais ainda para ajudar missões. Eita glória! Olha como mudou. Você já pediu diferente. Aí o que é que Deus faz? Além de honrar você financeiramente, ele vai te dar muito conhecimento, ele vai te capacitar, porque o fundamento é para o reino. Isso é pedir mal. Quando a gente está pensando só em nós mesmos. Quando eu estou pedindo, Jaque, só para que as minhas finanças cresçam, mas eu não estou preocupado, não estou nem aí para a igreja. Eu não estou nem aí para a igreja. Só estou pensando em ganhar bem. Então, pedir mal é a causa de muitas orações não atendidas. Que tal pedir a Deus o projeto com mais seguidores para monetizar e usar essa verba para ajudar instituições filantrópicas? Nós pedimos, Jaques. Irmão, ajuda a divulgar, ajuda a seguidores a seguir o canal. Mas qual é o intuito dele? Não, é para que ganhe seguidores e seja notado, seja um projeto notado. Não, não, você está pedindo mal. Agora, se você pedir, Senhor, eu quero que meu projeto monetize, por quê? Porque ano que vem eu quero trazer fulano. Esse dinheiro que eu conquistar vai ajudar a trazer ela para os Estados Unidos, ou vai me levar até o Brasil, vai conseguir com que eu arrecade cestas básicas. Ei, meu filho, vai dar mais certo do que nunca. Vai dar mais certo do que nunca, porque o que você está trazendo é uma verdade para abençoar vidas. Às vezes até, Jaque, existem pessoas que fazem parte do teu projeto que estão precisando de ajuda, mas o teu financeiro está tão travado, Suzana, que a gente não consegue fazer mais nada. Aí quando a gente ora assim, Deus, eu preciso de mais, eu quero abençoar mais a obra de Deus. E aí tua igreja está em construção, o primeiro salário que você recebe é teu Senhor, o segundo salário, 10% do dízimo, 10% de oferta. Aí Deus te abençoa mais, recebe aí 10% de dízimo, 20% de oferta. Aí Deus te abençoa mais, é 10% de dízimo, é 20% de oferta, é 50% do meu primeiro aumento para a igreja, para ajudar pessoas. Você está pedindo da forma certa, e assim, do jeito que você está pedindo, o Senhor concederá os desejos do teu coração. Você não recebe porque você pede mal. Você está pedindo para os seus próprios deleites. Não é para o teu engrandecimento, irmão. Não é nada sobre nós. Não é nada sobre nós. É tudo pelo reino. É tudo pelo rei. É você ir para uma empresa, aquele irmão tá triste e você dizer: senta aqui, meu irmão, eu vou orar por você. Aí ele volta para casa e diga: aquela oração me fez voltar fervorosa. Eu estava pensando e me suicidar, mas hoje eu estou aqui porque aquela irmã, quando eu era desse departamento, orou por mim. Aí o chefe vai dizer assim: recebe, quem é que nós vamos agora colocar como gerente? Porque fulano vai precisar ir embora. Ó, tem aquela irmãzinha ali, ó. Aquela irmãzinha ali que no anonimato sempre tinha uma palavra de encorajamento para nós. É de você que Deus está buscando. E sabe o que é que liga? A palavra diz que não recebe porque pedes mal. Você já está pedindo a oportunidade ao Senhor. E aí surgiu a Toda coisa? oportunidade. Não, Aí, tô falando que não foi aí sobre o mundo, liga. né? Apaga a luz de fora. Aí liga a vontade do homem Ô, com a Bruno, dá um vontade. golinho pra mim. Tem o microfone ativo aí, Jaque. Aí liga a vontade do homem com a vontade de Deus. É perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dá tudo certo. Amém, irmãos? Que tal orar para Deus lhe abençoar no trabalho, a fim de que sua oferta em missões aumente? Já falei disso e repito.
Você ajuda missões? Glória a Deus. Está precisando ajudar mais? Ore a Deus. Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito mais. E é o 10º tópico, Jaque, vai dizendo aí, viu? Se chegar aí 9h47, precisa terminar, tu dá um ok, manda uma mensagem aí. No 10, está lá em Tiago 4, de 4 a 10, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em vão dizer a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai-vos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amigos de Deus, inimigos do mundo. Amigos de Deus, inimigos do mundo. Irmãos, qual o privilégio dos amigos de Deus? Ele apresenta os seus amigos. De projeto em projeto, de projeto em projeto, de live em live, eu cheguei até Jaque, cheguei até Missionário Ivani, Amanda, Suzana aqui, a todos vocês, porque Deus, ele vai apresentando os amigos. Aí, às vezes, você fala, o Senhor, eu queria pessoas que tivessem a mesma visão que eu. Aí você começa a entrar numa porta, aí Deus te abre outra porta, daqui a pouco as conexões são tão maravilhosas, outros projetos são abençoados, você consegue indicar pessoas, e essas pessoas vêm somar no reino, e isso é maravilhoso. Qual a desvantagem de ser amigo do mundo? O nosso testemunho não tem credibilidade quando temos uma vida dupla. Você é amigo do mundo e você é amigo de Deus. Qual a credibilidade que você vai ter? Eu estou na igreja, eu estou no mundo. Eu estou no mundo, eu estou na igreja. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Eu vou curtir, você vai para a igreja, lembra de mim lá, ó. Eu vou ali. Não tem como, irmão, ser amigo de Deus e amigo do mundo. Somos amigos de pessoas que estão no mundo. Isso é válido. É válido. Porque como eles conhecerão, como ouvirão se não há quem pregue? Ser amigo de Deus é ter o céu na terra. Eita glória! É bem baixinho a conexão, Jaque. É bem baixinha a conexão quando somos amigos de Deus. Mas, se você é amigo do mundo, é não ter sua terra no céu. Presta atenção. Amigos de Deus é ter o céu na terra. Mas ser amigo do mundo é não ter a terra no céu. A nova Jerusalém, que está preparada para aqueles que até o fim guardarem a sua fé. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu acho que Deus já falou. Tem outras coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Deus quer uma intimidade com você. Deus está de olho em você. E eu convido você, durante esses dias, não veja mais nenhuma palavra. Perdão, eu aconselho, né? Que eu não vou mudar a mente de ninguém. Continue fazendo seu estudo. Mas se em nome de Jesus você tiver tempo, leia Tiago e vá anotando as instruções de que estão lá. São coisas maravilhosas. Eu sei que você vai poder ouvir essa mensagem novamente lá pelo canal, mas Deus falou de forma poderosa. Coisa simples, irmãos. Coisa simples. Eu não trouxe nada de extraordinário, de reboliço, não. Eu trouxe verdades rotineiras, práticas para mim e para a sua vida.
Porque a palavra diz: do que adianta ser ouvinte e não ser praticante? Do que adianta você ler a Bíblia o ano todinho e nem o versículo aplicarmos? Do que adianta dizer que ama a Deus se eu não olho a necessidade do meu irmão? Do que adianta eu dizer que amo a Deus se no momento da necessidade eu não estendo nem a mão para dizer assim: conta comigo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você pode não orar, você pode não fazer o morto ressuscitar, você pode não fazer muita coisa, mas muitas vezes o sentar do lado vai resolver muitos problemas. Às vezes o ouvir, eu gosto sempre de dizer, a escutatória é maravilhoso. Psicólogos que às vezes só emprestam o ouvido e a pessoa é curada naquela consulta. E você tem essa arma aí na tua mão, no teu coração. Você tem aí essa arma poderosa. Você não pode ser psicólogo por formação, mas você é alguém que entende as pessoas como Jesus. Uma pessoa que acolhe, que abraça, que não precisa ninguém pedir, você já olha e sabe. E de repente, Deus, na madrugada, você orando e ele colocar no teu coração. Vai lá na casa de Jaque, vai lá na casa de Suzana, olha o armário dela. E você não entende nada. Tadinho, é Deus dizendo: a oração da minha filha chegou até a mim, e você é meu amigo. Lembra que você é meu amigo? O céu vai para a terra, é você que eu vou usar. Amigos de Deus. E eu, para finalizar, vou contar um pouco do meu testemunho. Quando eu me converti, Jaque, eu era uma pessoa que todo fim de semana praticamente reunia os amigos para fazer um pagodinho na praça ali, fazer um churrasquinho. Não era muito de beber muito, não, mas bebia, né? E quando eu me converti, eu sempre fui radical, irmão, com minhas coisas. Ou serve a Deus ou não serve. Cheguei para meus amigos. Essa é a última tocada que eu tô com vocês. Oxe, como assim? É a última vez que eu toco com vocês. Como assim, rapaz? Agora eu sirvo a um Deus maravilhoso. Isso aqui não cabe mais a mim. Radicalmente. Amigos de Deus não vivem num ânimo dor. E uma hora tá na igreja, outra hora tá no churrasquinho, uma hora tá falando de Deus, como a palavra diz, controla a tua língua, outra hora tá falando mal do irmão, uma hora tá na espiritualidade extrema, outra hora tá no pecado extremo, uma hora tá lendo a palavra, outra hora tá procurando coisas que não sejam na igreja. Fica esse alerta aí para mim e para você. Amigos de Deus, inimigos do mundo. Você quer o céu na terra ou você não quer nem a terra do céu? Amém, Jaque? Tô com violão, não. Eu consigo compartilhar aqui um playback? Deixa eu olhar aqui.